análise de Uma Doce Mentira, uma comédia romântica francesa bem bonitinha, mas com conteúdo assim bem profundo para a gente olhar quando a gente quer estudar a formação, a constituição da identidade de uma mulher e as etapas, né, que essa mulher tem que passar no seu processo de amadurecimento para se estabelecer como mulher. Então o filme conta a história clássica da triangulação, que é de onde vem a identidade, certo? Tanto do homem quanto da mulher. De qual triangulação? Mamãe, papai e eu, e como é que eu fico no meio disso, né? Então veja, nós temos a nossa heroína, que tem bem uma roupagem de donzela. Então ela tem uma primeira camada de heroína, que é essa mulher empreendedora ali no seu salão, moderna, com seu cabelinho curtinho, identificada com o masculino. Então a caracterização dela traz isso bem claro, a Emily. Então ela tem o cabelo curtinho, ela é bem magrinha, né? Essa coisa fálica, a heroína magra, que não deixa o feminino tomar o espaço dele. Que se veste com uma calça, né? Ela não traz essa coisa do feminino em nenhum momento, apesar dela ser linda, passar o batom, tá com a unha pintada, mas veja que a questão do feminino não é passar batom, pintar a unha, usar saia. É uma coisa que vem de dentro, o feminino é uma coisa que vem de dentro e a personagem não deixa isso vir, né? E aí ela tá muito comprometida, ela tá trabalhando ali. O salão dela não está passando por um bom momento, ela está começando um negócio, mas ela não consegue colocar a atenção dela ali. Por quê? Porque ela tem que salvar a mãe. Então aqui temos novamente o clássico da codependência, né? A heroína salvando a mãe do abandono do pai, ou seja, tomando esse lugar do pai. A gente vê bem esse aspecto quando ela conversa com o pai e o pai fala, eu vou falar para sua mãe. Ela fala, não, deixa que eu falo, eu comunico, né? Ela entre o pai e a mãe, protegendo a mãe e tentando substituir o pai na relação com a mãe, tentando ser o que a mãe precisa, né? Não tem como ser mais edípico isso, né? Porque a gente vê lá ela preocupada porque a mãe tá deprimida, ela vai e compra um cruzeiro pra mãe, a mãe fala, eu não quero. Então, quer dizer, toda a atenção dela voltada para resgatar e salvar a mãe, enquanto aparece um homem ali que representa também esse pai num sentido muito profundo, mas a gente vai ficar aqui só nessa primeira camada aqui, que é o galã, tá? Então, o Jean vem como sendo esse galã. Então é muito legal a configuração do filme, porque eles pegaram um homem que não tem nem a idade da mãe e nem a idade da menina, justamente para estabelecer a formação dessa identidade. Ele dá para ficar com a mãe e dá para ficar com a menina. É tão simbólico isso, né? E aí ele se apaixona por ela, mas ele é mais velho, ele tem aquela linguagem mais rebuscada e tudo mais, e ela não enxerga, porque ela não enxerga que tem um homem interessado nela, não enxerga nada, porque ela tá comprometida com salvar a mãe. Aí recebe aquela carta, acha que aquilo é uma piada, acha que é do verdureiro, do velho verdureiro, porque ela não se entende como mulher, não se percebe como mulher, né? Isso não emergiu ainda dentro dela. E aí vem toda aquela coisa da comédia, né? Que é bem bacana, bem legal. E aí a gente é apresentado para a mãe, que num primeiro momento a gente pensa assim, é uma mulher deprimida, mas ela vai se mostrando, né? Ela vai trazendo esse aspecto desta mulher que diz, a única mulher aqui sou eu. Então a gente percebe por que a Emily não desenvolveu a mulher. E esse é um drama que a maior parte das mulheres, filhas, né, de mães muito mulheres, passa. Essa questão de não há espaço para outra mulher aqui. Então ela diz isso, a personagem diz isso numa fala, quando diz, olha, a minha mãe é bonita, isso, e eu fiquei com o quê? Eu virei a maquiadora cabeleireira. Isso é uma coisa também muito forte, a gente percebe, é uma coisa comum das mulheres que têm essa mãe com isso muito forte, com a sensualidade muito forte. A mulher tende a ocupar esse lugar secundário que viabiliza a beleza. Então a gente tem muitas cabeleireiras, maquiadoras, produtoras e etc. Mulheres que trabalham para deixar outras mulheres bonitas, com esse histórico que a gente vê aqui nesse filme,
dessa mãe que é um sol, né, e que não quer abrir mão deste lugar. Então a Mad é a mãe que está vivendo uma profunda crise da meia-idade, lutando contra envelhecer, sofrendo a dor de ter sido trocada por uma mulher mais jovem, onde o pai, né, que era um artista, ela estava acostumada a ser musa, né, então ela é bem esse arquétipo da amante, né, da femme fatale, dessa mulher que constitui a sua identidade na sua sexualidade, no seu poder de sedução. Então a mãe não tem nenhum outro interesse, não tem amigos, não tem um trabalho que dê interesse para ela. A única coisa que faz ela sorrir é o fato de um homem estar encantado por ela. Então a filha vai para outra polaridade disso. Veja que aqui a gente tem muitos elementos de como é que se forma a identidade de uma mulher dentro desse contexto, que aqui a gente vê uma relação simbiótica. A nossa heroína tá mais para donzela do que para Mulher Maravilha, né? Não consegue trazer essa feminilidade, essa segurança de falar, bom, agora eu vou viver a minha vida e os meus relacionamentos, porque ela ainda está presa nessa questão da eterna filha que tem que satisfazer a mãe, né? Em que a mãe é prioridade para ela. E aí todo o drama ali do filme acontece no meio disso, com aquela pitada clássica do homem que não se posiciona, né? Ele vai muito bem, nosso galã, até o momento da sedução, onde ele poderia falar não, mas ele resolve falar sim, né? Infelizmente. E aí traz essa pitada assim bem sarcástica da história, que é essa competição da mãe com a filha. Ali a gente vê no momento em que a mãe descobre, né? Porque a mãe parece muito ingênua, né? Muito perdida, muito inocente no meio da história, até que ela ouve a conversa dos dois ali naquele momento da massagem e ela percebe que aquele homem, na verdade, está interessado na filha dela. E esse é um momento muito difícil, sabe? No processo de maturação de uma mulher. Aceitar passar coroa, sabe? A gente precisa se preparar para esse momento vai chegar em algum momento, em alguma relação, vai chegar no trabalho, né? De ver uma pessoa mais jovem ocupando aquele lugar do holofote. A gente precisa aprender a transicionar nesse processo de maturação para começar a ocupar esse lugar da experiência, daquele que forma as outras pessoas, né? E não é fácil isso para o ser humano. Homens e mulheres, a gente tende ao forever young, né? A essa busca pela juventude eterna, mas psiquicamente a gente precisa entender que uma hora a Miss tem que passar a coroa, né? Na vida profissional, na beleza, enfim. E muitas vezes isso acontece de maneira muito dolorosa e a gente percebe a Mad nessa crise não aceitando passar a coroa. Então, o marido acabou a relação, esse marido escolhe uma mulher mais jovem, ela não aceita aquilo, ela acha que ele tá enganado e que ele vai voltar. Até, né, entender que ele está se casando, na verdade, porque a nova esposa está grávida. E aí, no momento, ela tem uma nova oportunidade, né, que seria por amor, sentar e chorar e falar, não, esse homem está apaixonado pela minha filha. Mas aí ela traz todo o veneno dela, né, e seduz esse homem para provar que ela é mais mulher que a filha. Então, é uma parte triste do filme, né, uma parte que traz a sombra do feminino, assim, que ninguém quer olhar, mas que tá ali, né? Ali a gente percebe quem é a mãe da Mad e por que a Emily é tão mirradinha, né? Tão minguada na sua feminilidade. Por lealdade, por obediência, né? A essa mãe que estabelece que a única mulher ali é ela, né? E aí a Emily consegue se recolher um pouquinho, bancar minimamente o seu sentimento, fugindo da mãe, que também é um caso assim muito comum, que eu escuto muitas mulheres, que é quando a mulher começa a respirar e fala, eu preciso encontrar o meu espaço, a primeira coisa que ela consegue bancar é fugir da mãe. Ela não consegue ainda chegar para a mãe e falar, mãe, aqui ó, estabelecer um limite, tá? Você não vai mais invadir esse limite. Eu também tenho identidade, eu também tenho vida, eu também tenho direito de ter opinião, escolha, seja lá com que assunto for, com relação aos filhos, com relação ao casamento. Enfim, quem passa por isso sabe como que é. E num primeiro momento, essa jovem heroína, essa donzela, não tem condição de chegar para a mãe e se posicionar. Mas ela usa toda a força dela para pelo menos admitir que não quer ver a mãe. E aí a mãe vai lá e
arma toda uma história para ela encontrar novamente com o Jean lá na exposição do pai. Então, mais uma vez aparecendo, né? Que o Jean representa esse homem que está fazendo o papel do pai no corte do cordão umbilical entre as duas. E aí ela fica toda envergonhada ali, dá um beijinho tímido, né? O Jean uma hora fala, não é possível que ela seja sua filha, porque, nossa, você é tão assim, e ela é tão assado, né? E ela toda, como eu sou mulher, né? Então, é um filme, assim, bonitinho, uma comédia, mas que para quem tá estudando a questão do feminino, a questão da formação da identidade, ele é um filme quase indigesto. Para quem já escolheu olhar para onde precisa olhar para amadurecer, é quase indigesto. Mas é nítido, né? Dá pra gente ver claramente o processo e como é difícil o processo de emancipação, de individuação de uma mulher, né?